do Novo Testamento, nós temos um exemplo muito claro também de sinodalidade, além desses que eu falei da vida de Jesus. Nós vemos a experiência de Pedro, né? É aquele que sempre está à frente dos apóstolos. É o episódio de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para quem quiser conferir. Cornélio era um centurião romano, era um pagão, não era um judeu, mas era um homem bondoso que praticava a caridade, que dava esmolas, que era temente a Deus, que fazia suas orações. Em um momento que ele estava rezando, ele foi inspirado e foi dito a ele que mandasse chamar, ideia de vocação, Pedro, Simão, que estava numa cidade ali próxima. Então envia emissários para buscar Pedro. Pedro, por sua vez, tem um sonho. E nesse sonho, desce um lençol. E nesse lençol ele vê uma série de animais, né? E que os judeus não consumiam. E ouve essa palavra, Pedro, mata e come. E ele responde, de maneira alguma, Senhor. Nunca entrou nada de impuro na minha boca, né? E novamente isso se repetiu por 3 vezes. Quando Pedro acorda, batem na porta dele e já são justamente os emissários de Cornélio dizendo que ele fosse com eles. E Pedro, então, que também foi avisado e ele deveria receber esses emissários e ir sem resistência, disse, eu sou aquele que vocês estão procurando. Assim como Jesus lá no Getsêmani se apresentou quando vieram para prendê-lo, dizendo que era ele que eles estavam procurando, né? Então Pedro se dispõe e vai ao encontro de Cornélio. E na casa de Cornélio, Pedro então anuncia o evangelho e Cornélio vai ser batizado. Isso vai ser uma novidade, porque era um não-judeu. E os judeus não entravam na casa dos pagãos, não faziam refeição com eles. E, no entanto, Pedro vai à casa de Cornélio e Cornélio, então, acolhe o evangelho. Nós vemos, então, essa experiência de uma igreja em missão e que vai incluindo as pessoas e, por isso, ela vai se expandindo, realizando aquilo que o Senhor mandou no mandato missionário. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Programa Hora da Família. Oferecimento Supermercado Grace, no coração de Linhares. E VPS Locações. Soluções para a sua obra. Tradição, qualidade e atendimento você encontra no Supermercado Grace. Todos os dias tem super ofertas. Toda terça-feira tem a promoção Terça do Hortifruti. Quinta, sexta e sábado, mega ofertas para você aproveitar. Supermercado Grace, comemorando 58 anos, bem no coração de Linhares. Tá difícil agilizar a sua obra? Então não perca mais tempo. Alugue seu equipamento, máquina ou ferramenta na VPS Locações. Tudo para adiantar a sua obra com preços especiais. VPS Locações, lateral da BR-101, bairro 3 Barras, em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de introdução, debate e atualização no tema de saúde. Como diria o nosso amigo Tiago da quinta-feira, hoje é a quarta-feira da saúde, né? E mantendo aí a tradição do programa, estamos aqui com os dois belos especialistas, né? Nós temos o doutor Alberto, que é cardiologista e arritmologista. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. Muito obrigado, doutor Dário. É sempre bom estar com vocês aqui, discutindo e orientando a população sobre as doenças e prevenção. Isso aí, ele que está, toda vez que o tema é cardiologia, ele está aqui conosco, né? Bate carteirinha aqui na TV Sim, não é isso? Tamo junto. Exatamente. E lá na ponta esquerda, a doutora Nayara Piacini, que é nutricionista, trabalhou muito tempo, larga experiência conosco lá no Hospital Rio Doce, né? Isso. Tem um marido que é especialista também em pressão alta, que é o nosso tema, que é o doutor Daniel, que é nefrologista, né? Isso. Seja Boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Isso aí. Hoje o tema é muito importante, é um problema de saúde pública. Nós vamos falar sobre hipertensão arterial, né? Nós coletamos várias perguntas aí do público, né? E se você quiser participar conosco online,
através da internet ou então através do telefone 996224547. Manda sua pergunta que a gente responde aqui ao vivo. Você pode nos assistir na TV aberta em todo o Espírito Santo, no canal 16.1 e também na rádio Viva FM 106.1 e todas as plataformas de streaming, principalmente aí no YouTube da TV Sim, que está aqui embaixo. Né? Antes de iniciar propriamente dito o programa, né, para a gente falar sobre hipertensão, esse tema tão importante, vamos dar aquele giro de notícia. Né? E a gente está precisando de uma vinheta para esse giro de notícia, hein? Ó, a primeira notícia de saúde de Linhares é que o Unicor, ele faz parte agora do grupo LMC, né? Então o Unicor, que é ali adendo ao Hospital Rio Doce, tem outros lugares também do país, no Rio, Macaé e etc., agora também está dentro do Linhares Medical Center. Tinha alguns médicos que trabalhavam simultaneamente, mas agora o Unicor, especificamente, também está lá no LMC, né? Então essa é uma notícia importantíssima para Linhares, devido à experiência, toda a bagagem de tecnologia e etc., vai ajudar muito o Linhares Medical Center, o hospital mais moderno do Espírito Santo. Outra coisa eu queria agradecer, né, nós tivemos na última segunda-feira, na antepenúltima segunda-feira, o Fórum da Liberdade, o 5º Fórum da Liberdade do Empreendedorismo aqui em Linhares, que sem dúvida nenhuma foi o maior fórum de liberdade e empreendedorismo do Espírito Santo. Tivemos aqui a presença do Michel Temer, também do Adriano Paranaíba, e eu queria agradecer a ADEL, todos os seus associados, né, na pessoa do Luiz Mário, que é o presidente da ADEL, da Estela Massaglídia, que é presidente da coordenadora do Aliança, e o presidente do Congresso, do Fórum, que foi o Patrick Negrelli, que brilhou. Foi um evento sem precedentes. É o maior evento que nós já tivemos do Espírito Santo sobre empreendedorismo e liberdade, sem dúvida nenhuma. Eu participei lá do discurso, né, de abertura do painel da liberdade, e também fiz a moderação com o Leandro Narlock e o Adriano Paranaíba. É por isso que eu estou aqui hoje com essa gravatinha aqui, em homenagem ao Adriano, que foi um presente dele, é uma marca dele, e por isso eu estou de gravata borboleta hoje. Obrigado aí, Adriano. Você foi ótimo. Bem, vamos lá. Chega de notícias, né? Tem mais alguma notícia? Alguma coisa pra gente falar de... Não, é que você tá bonito de gravata. Tá bonito. Ó, gastei umas 2 horas para fazer a gravata e não sei se ficou legal, não. E vamos lá, Roberto. Sua especialidade, hipertensão arterial. Eu sei que é um tema que é batido, né? Vamos dizer assim, toda vez a gente fala, mas tem pouca aderência ao tratamento, né? O que é especificamente a hipertensão arterial e como que é o diagnóstico para a gente iniciar? Hipertensão arterial é aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos, né? É só a gente lembrar de encanamento, né? E o aumento da pressão do líquido dentro de um encanamento, que é a pressão hidrostática, né? E na pressão arterial é a pressão do sangue dentro das artérias, né? E a pressão, a gente geralmente fala 2 números, né? Que é justamente os estádios do coração. Quando o coração bate e joga o sangue para dentro da artéria, a pressão arterial que a gente vê é a pressão sistólica. E quando o coração relaxa para receber mais sangue, a pressão do sangue dentro da artéria chama-se pressão arterial diastólica. E tem uma confusão também sobre números, né? O médico usa 3 números, 3 ou 2, né? A gente fala 120/80, e a população em geral fala 12/8, né? Tanto é que a propaganda da Sociedade de Cardiologia é 12/8. Né? Sim, é verdade. Então é a pressão... O pessoal entende mais assim, né? Hã? O pessoal habitualmente entende mais de 12/8, né? 12/8, exatamente. Bem, e o diagnóstico, doutor Alberto? Eu tenho, por exemplo, tive um pico hipertensivo, né? Eu fui lá no ambulatório do LMC, e aí mediu a pressão, está 15/9. É hipertensão? Como é que é feito o diagnóstico de pressão alta? O diagnóstico, você, acima, né, 140/90 ou 14/9, e as medidas acima, por 2 vezes, por 2 episódios, né, por 2 medições, em momentos diferentes, né, você já consegue caracterizar isso como hipertensão arterial. O diagnóstico de hipertensão. Exatamente. Então, 140/90 ou 14/9 é o corte, né? Abaixo disso, pode-se considerar não hipertensão.
Existem detalhes sobre pré-hipertensão ou não, mas isso é outro, a gente deixa para outro momento, né? É especialista, né? Exatamente. Agora, 140/90 ou 14/9 em diante, né, para cima é considerado hipertensão arterial quando medida em 2 ocasiões diferentes. E uma coisa também que a gente esquece é a técnica, né? A Claro, técnica isso é muito importante, né? Sim, a gente precisa estar em repouso, né, pelo menos 10 minutos, sentado, descansado, evitar fazer atividade física pelo menos meia hora antes, evitar fumar 1 hora antes, né? E evitar de ter situações que aumentem a hemodinâmica cardíaca, como por exemplo estresse, dor, né? Você está pensando em alguma coisa para ser feito, né? Isso tudo atrapalha a medida da pressão. Isso aí. Tá com bexiga cheia, uma coisa que Exatamente. é comum, né? Tá sentado na posição, tudo isso. Então, assim, não é qualquer medida que a gente vai fazer o diagnóstico. Tem uma técnica a ser respeitada, né? Já vou engatar uma pergunta da Raquel Otomar, que é até vizinha minha. Ela perguntou o seguinte, aí para a Nayara: existe algum alimento que acelera o risco de hipertensão ou acelera a hipertensão? Então, na verdade, um alimento específico, acho que é um conjunto, né, que vai acelerar vai aumentar esse fator de risco. Então, assim, é o sedentarismo, é uma dieta rica em sódio, em alimentos principalmente processados. Pouco se fala, mas muito da hipertensão também pode ser proveniente de alimentos ricos em carboidrato, né, pelo aumento da resistência à insulina. Então, é um conjunto de fatores, na verdade, né, nada isolado. Nada isolado. Não tem um alimento que, se eu comer eu vou virar hipertenso. Não, existem aqueles alimentos que são riquíssimos em sódio. Né? Então, assim, que são contraindicados para aquela pessoa que já é hipertensa de fato, né? Agora, aquele alimento que vai tornar a pessoa hipertensa, a gente não pode colocar a culpa em uma coisa só, né? E existe, Alberto, o conceito, né, de primária, que é mais ou menos isso que ela disse, e o secundário, né, hipertensão. Sim, a hipertensão primária, e falando sobre isso, né, é uma mistura, né, entre 3 fatores. Fatores genéticos, em torno de 30% a 50%, né, e fatores ambientais e de hábitos, né? E sociais, aliás, fatores de hábitos e sociais, né? Então, hábitos de fumar, de beber muito, né? De fazer da comida, né? Muito salgada e determinadas situações sociais também podem, em conjunto com fatores genéticos, podem então aumentar a chance da pessoa ficar hipertensa. Então, não é especificamente só a comida, não é especificamente só determinado hábito, genética, mas, né? Exatamente, mas é um conjunto de fatores que se juntam. São vários forma... gatilhos, né? Isso. Que a pessoa aperta ao longo da sua vida. Eu falo assim, a gente traz a nossa carga genética, você pode trazer tendências à hipertensão, à diabetes, enfim, a várias doenças, mas apertar o gatilho são os hábitos que você tem no seu dia a dia. Então, a pessoa pode ou se isentar, se reduzir muito o risco daquela doença, ou pode acelerar o processo, né? O que determina isso são os seus hábitos. É multifatorial, né? Igual a gente está dizendo aqui, que é a primária, né? Exatamente. A secundária são situações que favorecem o aumento da pressão arterial, né? Mas que não estão necessariamente ligadas aos vasos sanguíneos de forma primária, né? Como, por exemplo, hipertensão secundária, a gente tem a maior causa de doenças renais, né? E a gente tem também alterações hormonais, a gente tem medicações que podem causar isso, né? Várias situações que acontecem com o nosso organismo, né? Dentro do organismo e fora do organismo podem causar hipertensão, e essas são chamadas secundárias. Do ponto de vista de estatística, né, em torno de 90% da hipertensão é primária, essencial, e os outros 10% a gente considera secundária. A secundária, eu poderia dizer assim, que ela tem cura, por exemplo? Sim, a hipertensão secundária ela pode se curar se você consegue tirar o fator que desencadeia a hipertensão. Já a hipertensão primária, não existe cura. Não tem cura, mas tem controle. Tem controle, né? Isso aí. E quais são as consequências? A gente fala muito em números, né?
Minha pressão tem que ser 12/8, mas ninguém entende o que a gente está prevenindo de verdade, né? Por que toda a população mundial, né, a OMS, bate tanto em hipertensão? Quais são as consequências de alguém que não cuida da pressão? E como a pressão arterial alta, ela está ligada aos vasos sanguíneos, a gente sabe que todos os órgãos do nosso corpo, eles são irrigados por vasos sanguíneos, né? Mas nós temos os órgãos nobres, né? Tá certo? O cérebro, o coração, os olhos, os rins, né? Então, esses aí são os que mais sofrem com a hipertensão arterial e problemas que acontecem com esses órgãos, como, por exemplo, a insuficiência renal, né? A maior causa de insuficiência renal atualmente é a hipertensão arterial, né? Precisando de hemodiálise. AVC, isquêmico, hemorrágico, o famoso derrame, né? Infarto, coração grande e fraco, que a gente chama de miocardiopatia dilatada, com insuficiência cardíaca, aneurismas, né? Então, tudo isso é causado aí por uma das causas mais frequentes é a hipertensão arterial. Hipertensão, né? É um contínuo, né? A doença cardíaca, o cardiovascular é um contínuo. Você está saudável, aí de repente você desenvolve hipertensão, não cuida, aí vai para AVC, vai para outro, então é tudo... Eu digo que a doença cardiovascular é um contínuo, né? Sim. Se aparecer o primeiro e você não cuidar, a porta se abriu para outros, né? Paga as consequências, né? O que eu digo muito no consultório é o seguinte: se você for lá na hemodiálise, para quem não conhece a hemodiálise, é um sistema que faz a filtração do rim quando ele parou de funcionar. Eu falo assim, levanta a mão aí quem era hipertenso e não cuidou. 80% vai levantar a mão. Se falar que era diabético e não cuidou, aí todo mundo levanta. Todo mundo levanta. Então, assim, é claro que tem exceções, mas eu acho que a maioria circunda entre esses dois fatores de risco cardiovascular, né? Bem, vamos lá. Existe uma síndrome, né, que também foi uma pergunta, que eu tenho jaleco branco. O que é isso, doutor Alberto? Hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada. Hipertensão de jaleco branco é quando o paciente vai ao consultório médico e a pressão fica alta, né? Ela está acima de 14/9, sempre, né? Ou na maior parte das vezes. E quando ele mede a pressão em outras ocasiões, a pressão está sempre normal, né? E a hipertensão mascarada é justamente o contrário. No consultório médico a pressão é normal, mas quando chega em casa ou você utiliza outros métodos para medir, né? E você vê que a pressão está alta, né? Em outros momentos. O paciente nem acredita, né? Exatamente. A gente precisa usar aquele mapa que a gente chama, porque você convencer um paciente que está o tempo todo, quando mede, está 12/8, e falar, não, você é hipertenso. Às vezes a gente descobre, por exemplo, no ecocardiograma, que você vê lá a massa do músculo que aumenta, né? Isso, hipertrofia. Hipertrofia, entre outras causas, né? Isso aí. Bem, e temos também a questão das crises hipertensivas, né? Que lotam aí a pseudocrise, a crise hipertensiva e a urgência, né? Vamos dizer assim, é o que é grave da hipertensão que lota os prontos-socorros, né? Dos locais de emergência. Sim. Quando que o paciente que está nos assistindo ali, ele deve procurar o pronto-socorro por conta de pressão alta? Então, sempre quando tiver sintomas, né, importantes. Eu acho que o sintoma realmente é o fator desencadeante, né, o fator que a gente precisa prestar bastante atenção. Paciente com muita dor de cabeça, ou paciente com dor no peito, falta de ar, tontura forte, vômitos, desmaios, né? Isso tudo deve fazer o paciente procurar o serviço de urgência para saber se aquilo ali é um problema sério ou não. Associado a esses fatores, o nível de pressão aumentada, né? Geralmente, a gente define como urgência hipertensiva ou emergência hipertensiva pacientes que estão com sintomas importantes, na urgência hipertensiva com pressão acima de 18/12, né? E na emergência hipertensiva, pacientes que têm risco de morte, que estão com alguma condição grave, como um AVC ou como um infarto, né? Ou uma dissecção de aorta, tá certo? Que são situações que podem levar à morte, e aí quando a pressão está muito alta assim, a gente considera como emergência hipertensiva. A urgência hipertensiva tem sintomas, mas não tem situações graves acontecendo, né? E tem a pseudocrise hipertensiva, que são situações que fazem o paciente ficar muito alterado e isso aumenta a pressão, como por exemplo crise de enxaqueca,
ou episódios agudos de dor, como crise de pedra no rim, né? Essas crises de dor muito forte, ou então um estresse muito forte, muito agudo, desencadeia uma reação no organismo que pode aumentar a pressão, e isso pode enganar as pessoas achando que elas estão tendo problema de pressão alta, e na verdade a pressão alta é uma consequência. Né? Isso é muito difícil para a gente da cardiologia, né? Uhum. Que assim, você não sabe o que veio primeiro. Isso. E geralmente, um problema com o marido, aí a pressão está alta. Um problema com a dor, estresse em casa, e o que veio primeiro? Exatamente. Às vezes a gente fica bem confuso, né? Bem, vamos lá. E aí, nós fizemos o diagnóstico, acho que a gente já deu um en passant aqui bem legal sobre o tema de hipertensão. Uhum. E aí, Nayara, como é que é a consulta com o nutricionista? O doutor Alberto fez o diagnóstico, ele manda especificamente ao nutricionista como consulta de hipertensão. O que o nutricionista vai agregar, vai ajudar como multidisciplinar no tratamento de hipertensão? Então, a consulta nutricional, a gente começa a pesquisar a raiz, né? Tudo que o paciente consome, quais são os hábitos dele, faz atividade física, não faz, fuma, não fuma. Então, a gente vai pegar todos esses dados, né? Porque, como eu falei, nunca vem de uma coisa só. E aí, em cima disso, a gente vai atuar na parte alimentar, né? E o que a parte alimentar é importante, né? Nisso daí. A gente vai buscar ver tudo que o paciente está consumindo que não é adequado, acrescentar os alimentos que são bons, essenciais para esse controle, né? Alimentos ricos em cálcio, potássio, magnésio, tirar tudo aquilo, ou eliminar, ou quase eliminar aquilo que faz mal para ele, né? Nesse momento. Então, os alimentos mais ricos em sódios, processados, temperos prontos. Então, a gente vai ver todas as falhas, aquilo que ele pode melhorar, e vai trabalhar isso junto com o paciente. Bom, a gente vai falar mais especificamente sobre isso no segundo bloco. Tá tão bom que já passou rápido, né? Já acabou o primeiro bloco. A gente vai falar mais sobre hipertensão. Nós estamos aqui hoje na presença do Dr. Alberto Nogueira, que é cardiologista especialista em arritmologia, e também a nutricionista, a doutora Nayara Piassi, desculpa, que é nutricionista especialista também em hipertensão. Até o próximo bloco para falar mais sobre os alimentos que contêm sódio escondido, hein? Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Há milênios, a humanidade cultua o sol. Os indígenas, os incas e o Zé Carlos, que agora economiza até 95% na conta de luz e tem energia limpa, com a qualidade Intelbras. Acesse intelbrasolar.com.br e simule sua economia. Intelbras, sempre próxima. O melhor serviço de internet banda larga da região já existe. Linhares Online. Uma equipe capacitada com equipamentos modernos e o melhor pós-venda do mercado. Planos de 30 a 120 mega, do corporativo ao residencial. A Linhares Online tem o que você precisa. Estabilidade e qualidade de navegação é aqui. Entre em contato e veja as melhores condições. Agende uma visita. Linhares Online. Conectividade e soluções.
Nossa casa é nosso espaço sagrado. E com o estilo, fica ainda melhor. Pensando nisso, a Nós da Madeira oferece móveis rústicos de altíssima qualidade para sua casa, na cidade, praia ou lagoa, para sua cozinha, área gourmet ou restaurantes. O guarda-comida pode ser usado também para louças, taças, copos, talheres e uma infinidade de objetos. Cristaleiras que podem ser usadas em diversos ambientes, como sala de jantar e cozinha. Modelos que se encaixam na decoração da sua casa, moderna ou rústica, feitos em peroba rosa ou madeira de demolição. A Nós da Madeira é garantia, pois é pioneira em móveis de madeira maciça. Nós da Madeira, Centro de Linhares, lateral da BR-101, em frente ao Colégio Estadual, ao lado da Localiza. nosdamadeira.com.br. Baixou! O Norte da Sorte desta semana só custa R$6. Sorteio autorizado pela Secap. E você vai colocar na sua garagem uma moto Honda Pro 160 zerinho mais R$10 mil no bolso no quarto sorteio. E mais R$2.000 no primeiro, R$2.000 no segundo, R$2.000 no terceiro sorteio. E 20 prêmios de R$300 no Giro da Sorte. E o melhor é na dupla chance de ganhar. Adquirindo o Norte da Sorte, você contribui com o Grupo de Resgate São Francisco de Assis de Linhares. Norte da Sorte. Linhares comemora 222 anos. Cidade linda, que cresce e atrai cada vez mais investimentos. Parabéns ao seu povo. Orgulho é o que sentimos pela nossa cidade. 22 de agosto, aniversário de Linhares. Uma homenagem Piana Rural, confiando no homem, acreditando na terra. Unopar, caminhando junto, investindo na evolução de Linhares. Conheça nossos cursos de graduações e pós-graduações. Sindimol, Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do Espírito Santo. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6. Hoje o tema é hipertensão arterial, na quarta da saúde, quarta saudável, na presença do Dr. Alberto Nogueira, que é cardiologista e arritmologista, e também da doutora Nayara Piazzi. Eu ainda vou acertar no último bloco, hein? Isso aí, ó. Antes de terminar o primeiro bloco, a gente falava sobre a consulta do nutricionista, né? E aí tem também uma pergunta que veio da internet falando se existe algum alimento que é proibido para quem tem hipertensão e se existe algum alimento que previne hipertensão. Então, se a hipertensão já estiver instalada, existem alguns alimentos que são muitíssimos ricos em sódio. Por exemplo, shoyu, né? Uma colher de shoyu tem quase 900 miligramas de sódio. Aqueles tabletes de tempero pronto, sacolinhos de tempero pronto, ali também tem 800, 900 miligramas de sódio. E qual que é a recomendação para um hipertenso, né? Até 2.000 miligramas de sódio, que equivale aí a 4 gramas de sal. E a gente sabe hoje que a população brasileira, ela consome de 10 a 14 gramas de sal por dia. Então, né, é muito mais do que o dobro deveria. Então, assim, esses alimentos que são muito ricos em sódio, eles são os primeiros que devem ser evitados, né? Evitados quase ao zero mesmo, eliminados da dieta. Então, eu colocaria aí os temperos prontos, não posso falar nome, eu acho, né? Mas, e o shoyu, que tempera, né? Comida japonesa, etc. Então, esses alimentos, no geral, são alimentos que concentram muito sódio numa quantidade muito pequena, né? Amendoim, então, por exemplo, tem muito sódio? O quê? Amendoim. Amendoim, aqueles amendoins processados, que tem a casquinha durinha, né? Na verdade, todos os alimentos processados, o sódio ele é utilizado como conservador, como um conservante. Então, alimentos para aumentar tempo de prateleira, aquele alimento que tem ali, fica meses ou anos para vencer, aquele alimento tem algum conservante, né? E, na sua grande maioria, eles vão ter sódio na sua composição. Por isso que alimentos enlatados, embutidos, né? Alimentos mais processados, são alimentos sempre que vão conter sódio. Então, são alimentos que o hipertenso ele tem que evitar, ele não tem que ter no seu dia a dia. Né? Aí entra a questão das dietas saudáveis. Então, quais são as dietas? Qual dieta a gente deve fazer?
Todas as dietas, quando a gente fala em dieta saudável, até estava falando com eles aqui no intervalo, hoje tem sido muito estudado as Blue Zones, que são as zonas azuis, são regiões do mundo onde a população está vivendo muito mais, né, expectativa de vida muito aumentada, vivendo melhor e mais, com menos doenças cardiovasculares, né, evitando esses fatores de risco. Então, foi observado que nessas dietas dessas regiões, o que tem em comum? Um baixo consumo de alimentos processados, um baixo consumo de carnes vermelhas, um alto consumo de alimentos in natura, fruta, verdura, oleaginosas, né, que são as castanhas, as nozes, sementes e cereais integrais e peixes. Então, assim, é o quê? É comida, né? Se você pensar, não é nada que passou por processos de industrialização. Então, eu acho que a gente precisa, quando a gente fala em prevenção ou em tratamento, a gente tem que buscar isso o mais natural possível. Parece que é clichê, mas não existe outro jeito, né? É ir para comida, é ir para aquilo menos processado, que tem menos conservante, menos sal, menos gordura hidrogenada, entendeu? Então, a gente precisa entender esses pontos e, a partir daí, ver o que a gente pode melhorar na dieta desse paciente, né? Então, quando a gente fala de processado, a gente está falando até de um biscoito recheado, por exemplo. É um doce, mas se você for na composição dele, ele tem uma quantidade boa de sódio, tá? Porque entra como um conservante. Então, o paciente ele tem que buscar estudar o rótulo, saber o que ele está consumindo e lembrar que o melhor alimento é aquele que não tem rótulo. Tá? Que não é industrializado. Que você vai comprar na feira, que na parte do hortifruti, é aquilo dali que a gente tem que buscar. A cardiologia, ela tem... A gente, né, da cardiologia, fala muito na dieta DASH, né? Ou DASH, né? Essa dieta, ela tem basicamente a mesma coisa que você disse, né? Com uma característica, assim, mais específica, que é o consumo de laticínios magros também, pela quantidade de potássio, de... cálcio, né, que ajuda nesse controle da pressão. Cálcio, magnésio e potássio são 3 minerais importantes também no controle da pressão arterial, né? Então, inclui esses laticínios, né, magros, e é o que a gente falou, aumento de frutas, de verduras, de fibras e redução de carnes vermelhas, de carnes processadas, tá? Dessas gorduras mais saturadas. Falando ainda sobre dieta do Mediterrâneo, dieta do Mediterrâneo e uma polêmica, o vinho tinto. Como é que ele está aí nesse processo? Para pressão, não vão entrar em outros critérios, não. Então, o vinho ele tem o resveratrol, né, que é um potente aí antioxidante, um polifenol importante, mas eu acho que tudo entra no equilíbrio, né? Depende da sua dieta, depende do restante do seu estilo de vida, né? O que você faz durante o dia? Você é um fumante, você é um sedentário e usa isso como uma desculpa para você consumir um vinho todo dia? Isso não vai resolver, não vai te ajudar, né? Então, assim, eu acho que é todo o pacote. Né? Nada é isolado. Quando se trata de saúde, é nada isolado. A gente precisa sempre estar pesquisando o que aquele paciente faz no restante do dia, o que é a vida dele, né? Então, a gente falar que é para consumir um vinho isolado, eu nunca faço isso na minha prática, porque eu preciso tantas outras coisas consertar, e isso, como diz, é a cereja do bolo, né? E geralmente aquele paciente não chega todo redondinho, fazendo tudo certinho para você. Então, você vai incluir um vinho na dieta dele, sendo que ele tem tantas outras coisas para agregar, para tirar, entendeu? Então, isso daí há controvérsias. O ser humano, assim, todo programa que a gente vem aqui falar de saúde, a gente bate na mesma tecla. Mudar o estilo de vida é a coisa mais difícil de tratar algum paciente. Não, Alberto? Sim, quanto mais idoso, então, né, mais difícil de mudar a rotina, né? Mais difícil. E aí a gente até conversava aqui no intervalo, junto com as áreas azuis, né, que você disse, sobre a questão, assim, todo hipertenso diagnosticado, ele toma remédio, Alberto? Não necessariamente. A gente sabe que existe um tratamento que a gente chama de não farmacológico, que pode ser usado naquele paciente de baixo risco, né? Existem pacientes que não têm fatores de risco importantes associados, que não tem, que a hipertensão é estágio 1, né? Hipertensão mais leve, que não é diabético, né?
E isso a gente pode então iniciar o tratamento apenas com mudança de hábito de vida, tá certo? Controle do peso, atividade física, um controle alimentar, né? Controle do sono, avaliar se tem apneia do sono. Então, uma série de situações que você pode fazer para melhorar a pressão sem necessariamente precisar da medicação. Agora, isso em casos especiais. Tem casos que já tem algum outro fator de risco, ou diabetes, ou então lesão de órgão-alvo, e aí a gente então tem que iniciar remédio. Tem que pegar firme. Então não está errado o médico que fala assim, ó, você tem hipertensão, mas primeiro eu vou atuar em tudo, e depois você volta para a gente ver se deu certo. Isso Isso pode ser feito certo, né? de acordo com alguns critérios. Com as características clínicas do paciente. Né? Exatamente. E aí a gente tem que lembrar também que esse paciente medicado, né, muitas vezes acontece no consultório de chegar falando assim, eu sou hipertensa, mas eu tomo remédio, tá tudo certo. Então, assim, esse paciente, às vezes, ele dá uma esquecida que mesmo tomando remédio, ele precisa de fazer esse controle, esse cuidado alimentar e de hábitos, né? E o fato eu falo que às vezes o remédio é um band-aid, né? O remédio, ele tá ali mascarando, reduzindo, né? Diminuindo os riscos daquilo, mas a raiz do seu problema, ela continua ali, o machucado tá ali embaixo. Então, a gente precisa o quê? Tentar tratar, tentar melhorar, fazer essa cicatrização, né? Fazendo essa analogia com o machucado. Mas que o paciente, mesmo tomando remédio, ele não deve esquecer de todo esse cuidado, né, dos hábitos e da alimentação, para melhorar esse tratamento todo. Sim, isso é verdade, né? E a gente sabe que tem uma estatística que diz que, mesmo nos países desenvolvidos, né, os pacientes hipertensos em tratamento, a gente tem uma dificuldade muito grande de manter eles com nível pressórico adequado, né? E na maior parte das vezes tem a ver com isso. O paciente até toma medicação, mas ele não faz a parte dele, né? E vai piorar, né? Tá certo? Vai então, piorar. O tratamento fica incompleto, né? E na maioria das vezes essa é a causa da hipertensão o tratamento não ser tão eficaz, né? Nos vários países do mundo, inclusive o Brasil. Brasil, adesão, né? Se não me falha a memória, eu acho que é 40% do pool todo, 100% dos hipertensos do mundo, apenas 40% tem a pressão controlada. Exatamente. Né? E aí a gente vê as outras doenças melhorar, só que a hipertensão, a gente não consegue tratar ela de uma maneira eficaz. É verdade. É engraçado não, né? Triste isso, na verdade. E aí, Alberto, existe também, e aí a gente vai para outra ponta, aquele paciente que às vezes precisa de 9, 10 remédios para controlar a pressão. E muitas das vezes ele não adere ao tratamento porque ele fala, para mim, uma frase típica: você está me intoxicando, doutor. É muito remédio. Mas não é assim. Tem casos que é necessário, né? Sim, existem casos que precisam de vários remédios mesmo, a hipertensão refratária, né? E a gente precisa investigar bem esse paciente para entender se há algum motivo específico que causa isso, né? Mas sem motivos específicos, geralmente a gente orienta o paciente a voltar para o começo, igual a Nayara falou do band-aid, né? Olha, você tá indo para um caminho que não está sendo eficaz no tratamento da pressão. Então você volta ao começo. Qual que é o começo? É justamente você agir em cima do fator predisponente, né? A gente sabe que fator genético a gente não consegue ainda resolver, mas fatores sociais e de hábito a gente consegue resolver. E o paciente que tem uma hipertensão refratária, né, ele precisa ter a noção de que ele tem que fazer a parte dele. Porque sem isso a gente vai passar 10 remédios e não vai conseguir resolver, né? Às vezes a gente tem casos de internar o paciente para ter certeza que ele está tomando o remédio, né? Eu interno o paciente, vamos ver se ele está tomando os 10 remédios mesmo. E a pressão cai, porque ele não estava fazendo o adequado. Exatamente. E não é fácil, né? Não adianta a gente falar que é fácil, a gente está ali orientando, a gente sabe que mudanças de hábitos são difíceis, a gente traz aquela cultura, uma coisa que você fez a vida inteira, mas que não por isso está certo, entendeu? Então é difícil, é um trabalho de formiguinha, a gente precisa sempre de ter vários profissionais envolvidos, né? Exatamente. Porque eu falo que assim, nada é fácil. Tomar remédio não é fácil, né? Ir para uma academia todo dia também não.
né? Se apertar para pagar, às vezes, um exercício, alguma coisa, não é fácil. Então, a gente precisa escolher os nossos difíceis. Ou você vai tomar muitos remédios, ou você vai viver com problema de saúde, ou você vai cuidar todos os dias, fazer alguma coisinha que talvez que não é legal para você, que te tira da sua zona de conforto, mas que a longo prazo te traz muitos benefícios, né? Investimento, né? Investimento em saúde. Isso aí. E essa questão da polifarmácia também, eu tenho 37 anos, tenho uma história familiar de infarto gigante. Descobri que estou dislipidêmico. Eu tomo um remédio só e às vezes eu esqueço. Imagina quem toma 10, né? Então tem que ter essa questão multidisciplinar. Alberto, outra coisa importante, foi uma pergunta de um paciente, na verdade, né? A pressão dela oscila muito e ela só toma remédio quando está alto. Isso está correto? Então, provavelmente é por isso que oscila, né? Não é? O tratamento... Isso é difícil de explicar, né? É verdade. O tratamento antihipertensivo, ele tem que ser feito diariamente. A medicação antihipertensiva, ela não pode ser encarada como se fosse remédio de dor de cabeça. Você só toma quando dá dor, né? Remédio de pressão tem que ser usado de forma diária, até porque o mecanismo de ação dele depende de que ele seja usado todo dia para fazer a ação que ele precisa, né? E é por isso, se você tem então uma irregularidade no uso da medicação, provavelmente essa é a causa da irregularidade também dos níveis de pressão. Da oscilação dela, né? Exatamente. Ou seja, ela toma, vamos supor, 50 miligramas de losartana, aí fica 5 dias sem tomar. Isso vai sair do sangue, a pressão vai subir. Exatamente. Então ela precisa tomar de maneira regular para estar sempre ali na mesma faixa terapêutica que a gente chama, né? Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Bem, a dieta DASH, o consumo de vinho a gente já falou, e obesidade. Isso aqui é importante, hein? Obesidade e hipertensão, tem relação? Com certeza, né? É a raiz de tudo ali. É a raiz. E não tem jeito, uma coisa puxa a outra, né? E a gente precisa tratar a obesidade como uma doença realmente. Ela abre portas para todas as outras, né? Aquela pessoa, às vezes, que tem até uma genética boa, que não tem muita tendência, mas ela se tornando obesa, excesso de peso ali, ela vai estar dando brecha para os problemas começarem a acontecer. Então, o controle do peso é muito importante aí nessa prevenção, né? Eu costumo... Pode ficar à vontade. Em relacionado a isso também, a gente sabe que o emagrecimento, né, é uma das medidas mais fortes no controle da pressão arterial, né? E se você comparar, né, medidas de controle de pressão, o emagrecimento é uma das mais fortes, se não é a mais forte. E uma prova concreta disso e prática é o paciente que é hiperobeso e ele toma 10 remédios e aí ele faz a cirurgia bariátrica. Às vezes ele volta para você sem remédio nenhum. Exatamente. Né? Como que acontece, né, esse controle, tanto para questão da insulina, da diabetes também, né, aquele paciente que estava naquela faixa de 100, 110 ali da glicose, e depois daquelas mudanças alimentares e a perda de peso do primeiro mês, que é uma perda de peso muito grande, geralmente gira em torno de 10% do peso do paciente, como ele já começa a se livrar desses problemas, né? É claro que, assim, isso é uma escolha diária, o paciente bariátrico, ele tem depois que se cuidar para sempre, porque ele pode acontecer o reganho de peso e voltar tudo novamente, né? A gente vê isso na prática. Então, é um cuidado que ele vai ter que ter para sempre. Mas, se mudar realmente o estilo de vida, ele pode sim parar de tomar ou diminuir vários remédios que ele usava antes, né? Isso a gente vê na prática. Ó, terminamos o segundo bloco, tá? Aqui hoje falando sobre hipertensão. No último bloco a gente vai reservar, na verdade, para os alimentos, né? Eu acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre magnésio, suplementação, vitamina D. Nós vamos fazer todas essas perguntas aí para a doutora Nayara. E é isso aí, nós estamos aqui com o doutor Alberto Nogueira, cardiologista, arritmologista, e também a doutora Nayara Piassi. E nós terminamos o segundo bloco e vamos para o terceiro falar mais sobre dietas e suplementação.
Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Na hora da reforma ou da construção, o nome certo é a Vimacom Material de Construção. Uma grande variedade de produtos à sua disposição. Da base como cimento, areia, brita, ao acabamento como pisos, revestimentos, tintas e muito mais. O melhor preço à vista. E também parcelamos suas compras nos cartões. A Vimacom Material de Construção. Há 21 anos construindo com você. No bairro Aviso, 999432646. A Cunha, menino! Tu já juntou muitos cupons da campanha Cosmo Prêmio? O seu nível 0 km vai te levar a lugares incríveis, como esse aqui, ó. São muitas possibilidades de ganhar cashback, o famoso dinheirinho de volta, do churrasquinho com cerveja gelada no final do dia, da peça ao serviço do seu carro, até a sua loja online favorita, tem Cosmopay. Procure uma das lojas participantes e aproveite. É a campanha Cosmo Prêmio. Pensou em pintar? Pensou Galon Tintas. Conheça Souvenir Fosco completo, Souvenir Toque de Seda e Souvenir Toque de Luz. 3 acabamentos para dar o toque certo que a sua casa precisa. Tintas de alto rendimento, com mais de 3.000 cores e até 20% de desconto, você só encontra na Galon Tintas. Sempre fica melhor. Internet 100% fibra ótica com instalação grátis e imediata? Vem pra Megalink, a conexão que os capixabas merecem. Internet a partir de R$ 59,90 com planos de até 600 MB. Além de filmes, séries, canais infantis e mais de 50 canais de TV grátis na palma da sua mão. Acesse megalink.net.br e contrate já. Megalink. É da terra. É da gente. Monte Verde, a maior autoescola do norte do Espírito Santo, com mais de 20 anos de tradição em Linhares, proporcionando o melhor para o nosso cliente, com seus veículos sempre renovados e novos. Autoescola Monte Verde, no bairro Conceição, bairro Interlagos e também em Soretama. Área de treinamento de aulas de motos no bairro Shell e Monte Verde. Cursos no bairro Conceição. O Grupo Monte Verde dá sua contribuição para a proteção do nosso planeta, usando energia solar e limpa. Grupo Monte Verde. Oitava volta da Lagoa Ju-Paraná. 111 quilômetros de bike em volta da lagoa mais charmosa do Brasil. Adrenalina pura. Passando por Linhares, Rio Bananal e Soretama. Oitava volta da Lagoa Ju-Paraná. Imperdível. Domingo 21 de agosto. Organização Pedal Linhares. Comissão Bikers e AEL. Oferecimento Sena Automóveis. A sua concessionária Peugeot e Citroën em Linhares. Alegra Sucos e Polpas. Central Bikes e Motos, em frente ao Poli 2 no bairro Araçá. Siga nossas redes sociais. Apoio Rede Sim. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a quarta saudável, hoje falando sobre hipertensão arterial com o doutor Alberto Nogueira, que é cardiologista e arritmologista, e a doutora Nayara Piazzi, que é nutricionista. Ó, a gente terminou o último bloco falando sobre os alimentos, né? E aí vamos seguir com as perguntas aqui da internet, que eu achei muito interessante. Eu preciso parar de comer ovo? Isso foi uma das perguntas. Imagina, o ovo é um alimento super saudável, fonte de proteína, de vitamina D, de colina. O ovo não entra nessa lista do proibido, de jeito nenhum. Um alimento extremamente saudável, pode ser consumido todos os dias pelo hipertenso, tá? Não tem nenhum problema. Um ovo não tem nem 80 miligramas de sódio, não é um problema. Refrigerante tem muito sódio? Então, refrigerante não tem muito sódio.
tá? Não, o problema dele não é ser riquíssimo em sódio, não. O problema dele é que é um alimento industrializado, processado, com químicas ali de forma geral, um alimento que pode causar mal questão intestinal, desbiose intestinal, acelerar um processo inflamatório, mas não é um alimento riquíssimo em sódio, não, tá? Não é alimento. Então vamos para outro, sal. Esse aí também é polêmico, hein? Eu brigo lá em casa direto por causa desse sal. Qual sal, algum tipo de sal de cozinha, ele é melhor ou pior? Sal rosa do Himalaia, sal marinho e entre outros que a gente encontra aí no comércio. Algum sal, assim, vai ter uma quantidade menor de sódio, né? Por exemplo, o sal light, que é meio sódio e potássio, tá? Então, tem alguns com teores reduzidos, sim. Mas isso não justifica um uso exacerbado, né? Então, o controle tem que ser feito com todos, tá? O que eu oriento para os pacientes é diminuir o uso do sal de forma geral. Agora, sal do Himalaia, sal marinho, eles são sais mais brutos, que passaram por menos processo de processamento, né? Como se fosse o açúcar mascavo do sal, vamos dizer assim, entendeu? Então, ele preserva um pouco mais de mineral, tá? Mas não justifica. Às vezes o preço é tão elevado, né? Não justifica, não. Você vai ter que usar menos de qualquer um. Tá vendo aí, Rosângela? Minha sogra lá faz a gente comprar um sal do Himalaia aí, que é caro. Mas é engraçado lá em casa também. Sabe o que é? Se quiser usar o sal lá em casa, é R$10. Exatamente. Assim, é um sal que tem um pouco mais de minerais, tá? Mas eu falo que se você comer frutas e verduras no restante do dia, não justifica usar esse tipo de sal, não. A questão é usar menos. Tá? E aí a gente pode o quê? Aumentar o uso de ervas, de especiarias, porque isso, inclusive quando eu falei daquelas zonas azuis, um dos pontos dessas dietas era um alto consumo de ervas e especiarias também, dessas dietas saudáveis. Então, assim, reduzindo o consumo de sal e melhorando, aumentando o consumo desses alimentos que a gente utiliza pouco, né? Vai aumentar, melhorar o sabor da sua refeição e vai reduzir muito o teor de sódio da sua refeição. E essa era uma da próxima pergunta, os substitutos do sal e quais alimentos são ricos em potássio, assim, no dia a dia? O que é comum a gente comer que tem muito potássio? Laranja, banana, batata, abacate, melão, ameixa, são alimentos ricos em potássio. Na verdade, frutas e verduras de forma geral. Alguns têm mais, outros têm menos, tá? Inclusive, quando a gente vai tratar pacientes renais, às vezes que tem restrição severa de potássio, a gente tira frutas e sucos por um período até esse paciente normalizar, que está numa situação mais urgente, né? Porque são os alimentos que mais tem, tá? Aí tem a listinha, né? Quando o paciente procura a gente pelo potássio alterado, é uma listinha com mais, outros com menos, mas no geral, para incluir potássio na alimentação, para esse controle da pressão, frutas e verduras. É medicina personalizada, na verdade, né? Hoje, cada dia mais, é medicina de precisão, que a gente chama, né? A gente identifica o paciente como um todo e atua naquela questão. Tem alguma pergunta para ela? Sobre alimento ou não? Vamos lá. Ainda não pensei em nenhuma, não. É porque eu vi você... Ó, chocolate e produtos em base de cacau. Agora que a gente tem aí uma fábrica gigante de chocolate aí, melhora ou piora? Como é que é? Depende da quantidade, depende do chocolate, depende para quem, né? O que é o restante da vida daquela pessoa. O chocolate, o cacau é um alimento muito saudável, né? Ele é um alimento muito saudável, o problema é o que fazem dele. Então, quanto mais amargo o chocolate, que ele tem um teor maior de cacau, aquele alimento ele é mais saudável. Ele vai fornecer mais os benefícios do cacau. Quanto mais misturado, seja com leite ou com açúcar, aí a gente já se distanciou do cacau, né? E aí a gente já tem um produto doce, alimentício, que já não é aquele que vai fornecer os benefícios, tá? Tem algum percentual de cacau que é benéfico ou não? Então, existe, eu sempre falo para o paciente... Um número mágico, né, por exemplo? Eu sempre falo para o paciente para olhar o rótulo. Porque existem chocolates que são escrito lá meio amargo ou amargo, e quando você vira ali na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar. Então, o primeiro ingrediente é aquilo que mais tem ali, tá? Então, sendo o primeiro ingrediente açúcar, aquilo dali não é um chocolate adequado.
Então, quando o primeiro ingrediente é a massa de cacau, aquele chocolate, ele tem sua maioria cacau. Cacau. Tá? Joia. No mais Próximo. adequado. Isso. Ó, café e cafeína. É bom para pressão? Então, depende da quantidade. Um cafezinho por dia, um cafezinho coado, 100 miligramas de cafeína, é um problema? Não, não é um problema. Aí depende daquele paciente que toma 5, 6 xícaras de café por dia. Pois é. Tem uma aí garrafa começa, de café, começa a se tornar... Com açúcar? Não, aí não. O meu é sem nada. Começa a se tornar um problema, né? Então, assim, a quantidade que vai definir realmente se é um problema ou não. Mas eu não suspendo o café de um paciente hipertenso se for dentro dessa quantidade adequada, tá? A gente tem muitas outras coisas para corrigir. Para corrigir. E o café tem seus benefícios também. E aí, caindo para a sua especialidade, que é a ritmologia, o café faz mal para o coração do ponto de vista elétrico de arritmia? Não, o café ele não faz mal para o coração, é claro que em doses adequadas, né? Então, no máximo uma xícarazinha pequena de café de manhã e outra à tarde não vai fazer mal nenhum. Agora, se ficar realmente tomando muita cafeína, né? Que e como a cafeína é estimulante, todo, né? Aí vai dar hipertensão e vai dar arritmia. Aí não tem jeito, aí é arritmia e doenças, né? Isso aí. Uma coisa que faltou a gente falar é de tecnologia, né? Acaba que já é feito até aqui em Linhares também, já foi feito, que é, bem, para tratar pressão do ponto de vista médico, só tem remédio ou tem alguma outra coisa? Não, a gente conversou sobre modificação de hábitos de vida, a gente tem medicações, né? E a gente tem também determinadas situações que podem tratar a pressão que o remédio não está tratando, né? Como, por exemplo, a ablação das artérias renais, né? Esse procedimento é feito por catéter, introduz-se um catéter até a artéria renal do paciente, lá faz uma queimadura, né? E lá você faz uma lesão no sistema de nervos, né, daquela artéria, e isso, em alguns casos, diminui a pressão que habitualmente não é tratada com medicação. E é específico também, não é qualquer... Não está indicado para qualquer um. Comum não, né? Vamos voltar lá para os alimentos então, hein? A gente tem ainda um minutinho, né? Tem. Só falar de uma questão que eu estava lendo em estatística esses dias, que pelo menos 40% a 50% dos hipertensos, eles têm resistência à insulina. Né? E a resistência à insulina, a hiperinsulinemia, ela vem antes do diabetes. Então tá mascarada, aquele paciente às vezes nem sabe, a glicose ainda está dentro do normal. E o aumento da insulina, ela é um fator de risco também para esse aumento da pressão. Tá? Então, às vezes é um exame que é pouco pedido, pouco solicitado, às vezes o paciente nem sabe que tem alguma alteração. Então, o que eu quero dizer? Que o consumo excessivo de carboidratos, que faz esse aumento de insulina, ele também é um problema para pelo menos metade desses pacientes, né? Então, o paciente ele tem que também estar de olho se ele tem essa resistência à insulina, porque a insulina ela diminui o óxido nítrico, né? Que acaba diminuindo a vasodilatação. Então, muitos desses pacientes, eles têm que ter não só o controle do sódio, do sal, desses produtos ricos em sal, mas o controle de farináceos, de muito pão, de muito biscoito, do açúcar, tá? Sim. Às vezes essa redução também ajuda nesse controle da pressão. O ácido úrico também, né? É um sinergismo com a hipertensão, ele ajuda bastante. A hiperuricemia, né? Que é o ácido úrico, ele também ajuda a aumentar a pressão. Vamos lá para as últimas duas perguntas, hein? Que o nosso tempo já está estourando aqui. Vamos lá, magnésio. Essa suplementação que a gente está vendo aí, abundante de magnésio, ela altera, melhora a pressão ou não? O magnésio é um mineral importante no controle da pressão, assim como o potássio, como o cálcio, né? Mas a suplementação ela tem que ser avaliada a cada caso, né? Eu não suplemento, assim, às vezes, sem saber como é que estão os exames, se esse paciente está com deficiência, se ele realmente precisa disso. Porque a suplementação, ela é a cereja do bolo também, né? O que adianta a gente dar? A suplementação ela não vai compensar um hábito ruim, uma alimentação ruim, tá? Então a gente precisa consertar a base primeiro e depois a gente vai subindo os degraus. Essa questão do magnésio eu fiquei até assustado certa vez, porque eu tinha um paciente que tomava remédio de pressão e anticoagulante, ele parou por conta do magnésio. Suspendeu tudo, viu na internet. Um milagre. Magnésio e pronto, acabou. Isso me traumatizou demais, nossa senhora.
Enfim, última pergunta aqui para fechar, que deu muito o que falar da última vez. Manteiga ou margarina para pressão? Eu sou do time da manteiga, Manteiga, né? né? Manteiga é uma gordura natural, uma gordura que se for dentro das quantidades, né, ideais, a gente sabe que os lipídios é o macronutriente que a gente tem que consumir em menor quantidade, né? Então, se for dentro das quantidades ideais do dia, a manteiga, com certeza, né? A gente tem uma gordura saturada ali, mas que dentro dessas quantidades de um contexto saudável não é um problema. E na margarina a gente tem já uma gordura hidrogenada, uma gordura muitas vezes ali feita no laboratório, que o nosso corpo ele não foi feito para lidar. Então, o problema de alimentos industrializados, muito processados, eles têm produtos ali, químicas, que o nosso corpo não sabe como lidar. E ao longo do tempo vai se acumulando, vai nos trazendo problema, vai alterando a nossa microbiota intestinal, entendeu? E aí vai desencadeando algumas coisas que a gente não vê, que a gente não consegue saber, mas que são gatilhos para outros problemas. Então, eu sempre vou ficar com o mais natural. Excelente. Ó, que programa, hein? Cada vez que eu venho aqui falar de hipertensão, acho que vai ser a mesma coisa, é completamente diferente. A gente aprende cada vez mais, né? Que bom. Doutora Nayara, muito obrigado pela presença. Minutos Obrigada. finais, considerações, fica à vontade. Não, acho que a gente falou tudo, né? Eu sempre vou defender a mudança de hábitos como primeiro fator aí para prevenção de todas as doenças. Então, eu faço isso na minha prática, eu vivo uma vida mais saudável e a gente vê os benefícios na pele. Então, assim, o que eu puder sempre ajudar o paciente a chegar nessa mudança de hábito, eu vou estar ali para isso. Ótimo. Doutor Alberto, consagrado cardiologista, sem dúvida nenhuma, um dos melhores arritmologistas do estado. Muito obrigado pela presença e fica à vontade aí nos minutos finais. Obrigado, doutor Dário. Você é muito simpático. Mas é verdade. Não, eu agradeço aí o chamamento, né, para vir aqui. E é sempre bom a gente poder compartilhar com as pessoas, né, o nosso conhecimento, para que elas possam melhorar no dia a dia delas, né, e evitar problemas de saúde. Informação é muito importante, né? Eu adorei o programa. Última coisa, hein? Dia 25, 26 e 27 vai acontecer o Congresso Capixaba de Cardiologia em Santa Teresa. É a primeira vez que é em Santa Teresa. Doutor Alberto vai estar lá, eu faço uma mesa dia 25, dia 26, a Unicor também vai estar lá, os cardiologistas de Linhares todos lá. E é isso aí. Ó, um grande abraço, Adriano. Coloquei a sua gravata. Muito obrigado pelo presente e até a semana que vem. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para participar de um momento especial na presença de Deus. É o culto da Igreja Cristã Maranata. Diariamente, às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor, que vai falar profundamente ao seu coração. Então não esqueça, todos os dias, às 9 da noite, aqui na Rede Sim, canal 16.1 de televisão, para todo o estado do Espírito Santo. Maranata, o Senhor Jesus vem! Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente, começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo os principais fatos da nossa região. Vamos conferir na edição desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Linhares um carro furtado na Bahia. 2 pessoas foram presas em flagrante.
Está preso suspeito de matar a socos, chutes e pontapés um morador de Rio Bananal na última semana. Os transtornos causados pelas queimadas e muito mato em terrenos baldios de Linhares. A fiscalização da prefeitura tenta notificar proprietários. Veja também, o IASES abriu concurso com 400 vagas para agentes socioeducativos. Direto de São Mateus, Nariane Lopes traz os destaques da região. No sul do estado, Samuel de Fraga fala sobre a morte de um suspeito de assalto atingido por um policial na noite passada. Veja também os destaques do esporte.